Durante toda a jornada de mais de 1000 episódios de One Piece, vimos diversos personagens navegando com os chapéus de palha, sendo muitos deles considerados apenas aliados, já outros sendo membros honorários da tripulação. Mas os que realmente podemos chamar de Mugiwaras são um total de 10 personagens atualmente, que são considerados membros permanentes e oficiais dos chapéus de palha. E eu sei que, depois de tantos episódios, pode ser bem difícil de se lembrar de todos os detalhes de cada personagem do bando. Mas calma, vamos refrescar a sua memória explicando para vocês cada um dos membros e quais são seus poderes e habilidades. Só que antes de começarmos o vídeo, precisamos de uma ajudinha sua para entrar na tripulação de Ultra Nerds, pois aqui com certeza sempre cabe mais um. Para isso, basta apenas deixar um ultra like, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para não perder a chance de acompanhar nossa jornada. Agora com isso fora do caminho, vamos prosseguir. Monkey D. Luffy. Toda a história precisa de um começo e de um protagonista ou personagem principal. De princípio, One Piece começou contando o começo da jornada de Monkey D. Luffy, o capitão e primeiro fundador dos Chapéus de Palha, e que faz parte do trio monstro da tripulação. Mesmo sendo neto de um vice-almirante da marinha, graças à influência de Shanks e seus irmãos Sabo e Ace, Luffy se tornou um pirata e busca o One Piece para se tornar o rei dos piratas. Estranhamente, nunca foi revelado qual o verdadeiro sonho do Luffy. Ele se tornar rei dos piratas é apenas um passo para ele realizar o seu objetivo. A única coisa que sabemos agora é que ele compartilha o mesmo sonho do falecido rei dos piratas, Goldie Roger. Sendo o capitão do bando, ele é o mais forte da tripulação em quesito batalha, conseguindo essa façanha usando apenas um poder bastante mundano de ter o seu corpo feito de borracha por causa da Gomu Gomu no Mi. Ou era isso que acreditávamos. O que acontece é que a fruta do Luffy não é uma paramécia, como todos acreditavam. Ela, na verdade, é uma Zoan mítica, sendo nada mais nada menos que a Hito Hito no Mi modelo Nika. O nome Gomu Gomu no Mi foi dado pelo governo mundial para esconder o fato da fruta estar relacionada ao deus do sol Nika, que aparentemente tem forte ligação com Joy Boy. Se antes Luffy conseguia esticar partes do seu corpo e usar todo o potencial do seu corpo de borracha, agora após despertar a sua fruta, ele adquire novos poderes e tem os seus parâmetros físicos ampliados. Esses novos poderes, também chamado de Gear 5, tornam o corpo do Luffy igual a um desenho animado americano, tipo Tom e Jerry e Pernalonga. Isto é, seu corpo se torna tão maleável que o Luffy consegue se modificar da maneira que quiser, podendo transformar o seu corpo em literalmente qualquer coisa, como por exemplo, atingir a forma de um super gigante. Além disso, nessa forma, ele também pode transformar os seus arredores e seres vivos em borracha, igual quando ele usou Kaido como corda de pula-pula. Com a Hito Hito no Mi modelo Nika despertada, também ficamos sabendo que o Luffy é Joy Boy, já que Zunisha menciona isso bem no momento em que a fruta do Luffy foi despertada. Oronoa Zoro. Sendo um dos primeiros a entrar na tripulação dos Chapéus de Palha, Oronoa Zoro é o espadachim dos Chapéus de Palha e membro do trio de monstros. A história de Zoro começa quando ele era apenas uma criança valente na vila Shimotsuki e tenta desafiar os alunos do dojo do Isshin. Mas ele foi derrotado por uma garota de quase a mesma idade chamada Kuina, criando assim uma rivalidade entre ambos. Os dois almejavam conquistar o título do espadachim mais forte até Kuina cair das escadas e morrer. Anos depois da morte da Kuina, Zoro parte para se tornar o maior espadachim do mundo, até ser capturado pela marinha porque bateu no lobo do Helmepo. O garoto então pretendia executar Zoro até o Luffy chegar e salvar o espadachim. A partir daí, Zoro foi o primeiro a se integrar no bando dos Chapéus de Palha. Zoro tem um estilo único de espada chamado de Santorio, no qual ele usa 3 espadas simultaneamente, sendo uma espada em cada mão, enquanto a antiga espada da sua amiga Kuina ele segura com a própria boca. Porém, ele não se limita a usar apenas as 3 espadas o tempo todo. Dependendo da situação, ele pode adotar técnicas que envolvem 1 ou 2 espadas, tendo até mesmo habilidades de mãos nuas. Atualmente foi confirmado que Zoro tem o Haoshoku Haki, ou também conhecido como Haki do Rei. Não sabemos muito bem como o Haki do Rei afeta as habilidades de um usuário de Haki, já que ainda existem alguns mistérios não resolvidos em torno desse poder. Mas podemos presumir que isso tornará as habilidades do Zoro ainda mais poderosas se ele aprender a usá-lo. Aliás, uma coisa interessante sobre o Zoro. No começo do mangá, ele não se perdia com facilidade como ele se perde agora. Durante o arco da vila de Syrup, quando os Chapéus de Palha estavam tentando salvar a vila do pirata Kuro, Luffy era quem tinha o péssimo senso de direção, e não o Zoro. Nami.
A famosa Gata Ladra dos Chapéus de Palha, sendo um dos membros mais importantes do bando, graças às suas habilidades de navegação e inteligência, além também de fazer parte do trio de covardes do navio. Esta é a Nami, o terceiro membro a entrar no bando. Ela entrou no bando do Luffy bem no começo da história, durante o arco de Orange Town, parte que o Buggy é apresentado pela primeira vez. Inicialmente, ela era membro dos piratas do Arlong e estava nos Chapéus de Palha para roubar os tesouros da tripulação. Mas após Luffy conseguir derrotar Arlong em batalha, Nami pôde se tornar um membro permanente do bando. Além disso, também não podemos deixar de mencionar as capacidades atléticas da Nami. Por mais que em força física ela não tenha nada de surpreendente, graças à sua experiência de ser batedora de carteiras e roubar piratas, ela aprendeu a ser furtiva e fugaz. Porém, suas habilidades de combate mudam para outro patamar após o Usopp inventar o Clima Tect para ela usar em batalhas. Com essa arma, ela pode modificar o clima em pequena escala, criando desde miragens, névoa, chuva, calor e frio, ou até mesmo criar raios para atingir um ou inúmeros inimigos. Porém, após o arco do Whole Cake Island, Nami ganhou um novo aliado para o seu Clima Tect, o Zeus. Sendo criado a partir de uma nuvem quando a Big Mom inseriu um fragmento da sua própria alma, usando o poder da fruta da alma, a Soro Soro no Mi, Zeus, tem capacidade de criar chuvas temporais e trovões poderosos. Depois que Zeus se fundiu com o Clima Tect, isso aumentou a capacidade destrutiva das tempestades e trovoadas que a Nami pode criar, tornando ela uma poderosa combatente. Sua maior motivação ao entrar nos Chapéus de Palha e continuar a correr perigos jamais vistos na Grand Line para realizar o seu sonho é de criar um mapa do mundo de One Piece. Usopp. O Usopp foi o quarto membro a entrar na tripulação e é um dos integrantes do trio dos covardes dos Chapéus de Palha. Antes de entrar no grupo, ele vivia contando mentiras de ataques de piratas na Vila Sirop e conseguindo, por isso, a fama de mentiroso. Do contrário à sua personalidade medrosa, Usopp sonha em ser um bravo guerreiro dos mares. Um sonho meio vago, por assim dizer, mas acho que toda pessoa medrosa tem esse objetivo lá no fundo do coração. Bastante da premissa do Usopp é sobre mentiras, inclusive Uso em japonês, o início do nome do personagem significa mentira, e seu nariz grande é uma clara referência ao Pinóquio. A sua história de contar mentiras na vila e ser desacreditado pelos moradores, quando ele conta a verdade sobre o pirata Kuro, é uma referência à fábula do pastor mentiroso e o lobo. Após salvar a sua vila e a vida da sua amiga Kaia ao ajudar os Chapéus de Palha a derrotar o pirata Kuro e o bando dos Gatos Pretos, Usopp entra na tripulação como atirador. Fisicamente, ele é provavelmente um dos mais fracos do bando, talvez perdendo apenas para Nami. Porém, o seu verdadeiro poder está ligado mais à sua artilharia, inteligência e engenhosidade. Por ser experiente no uso do estilingue, sua mira é fenomenal, conseguindo atingir alvos a vários metros de distância com extrema facilidade. Durante o arco do Doflamingo, é revelado que o Usopp pode estar desenvolvendo inconscientemente o Haki da observação. Porém, além de ser um atirador, o Usopp também tem certa habilidade para engenharia. Antes da entrada do Franky, quem fazia as invenções e consertos no navio era o próprio Usopp. Sendo uma das armas desenvolvidas por ele e o Kabuto, o seu mais poderoso estilingue até agora, e uma enorme variedade de utensílios que ele usa como munição e defesa. Algumas das suas munições que podemos citar são as sementes de plantas carnívoras gigantes para atacar inimigos, chamada de Hisatsu Midori Boshi Devil, ou até mesmo gases soníferos, chamado de Hisatsu Bakusui Boshi. Vinsmoke Sandy. Sandy da Perna Negra é o cozinheiro do Chapéu de Palha, pertence ao trio dos monstros do bando e algumas vezes age como agente secreto do grupo. Antes de entrar no Chapéu de Palha, ele era o cozinheiro-chefe do restaurante Baratie. Após o pirata Don Krieg atacar o restaurante e Luffy derrotá-lo, Sandy aceita o convite do Luffy e entra na tripulação com o sonho de encontrar o All Blue. Esse All Blue é dito como o paraíso dos chefes de cozinha, um ponto no oceano onde todos os mares se encontram. É dito que todos os peixes de todas as espécies estão nesse local. O ponto mais marcante de Sandy é ser pervertido. Na verdade, ele é tão pervertido que faz parecer que o tal sonho dele de encontrar o All Blue é mais uma desculpa para ir viajar pelo mar. Tanto que um dos maiores sonhos do Sandy era comer a fruta da invisibilidade e só para poder invadir o banheiro feminino sem ser percebido. Deixando os sonhos do Sandy de lado, além de ser um excepcional cozinheiro, ele também tem habilidades monstruosas de combate, sendo seu estilo favorito o uso de chutes como forma de ataque. Existem algumas razões para isso. Uma é que seu pai adotivo, Zef, também usava chutes como estilo de combate, e o outro motivo é pela filosofia do Sandy como cozinheiro, de que ele usará suas mãos apenas para cozinhar e jamais para lutar.
Mas sua noção de combate pode não ser algo vindo do nada. Sanji é, na verdade, membro de uma família real. E não apenas isso, ele também faz parte dos experimentos científicos do seu pai biológico, Judge Vinsmoke. Talvez muitas habilidades do Sanji venham dos experimentos genéticos da sua família, e atualmente a história está mostrando indícios de que ele esteja despertando mais poderes. Tony Chopper. Sendo um dos poucos nativos da Grand Line, o nosso Tanuki, quero dizer, Rena, é o médico da tripulação e também faz parte do trio dos covardes. Após ter comido a Hito no Mi, Chopper adquiriu características humanas como inteligência, fala e capacidade de andar com duas pernas, além de diversas transformações típicas de um usuário de Zoan. Chopper, após o bando de Luffy derrotar o Apol, o antigo monarca do reino de Drum, entrou para a tripulação dos Chapéus de Palha para realizar o seu sonho de criar o remédio que pode curar todas as doenças. Por mais que a sua Akuma no Mi não pareça grande coisa, Chopper conseguiu aprimorar os poderes da fruta de maneiras bem interessantes. Geralmente, pessoas ou seres que comam uma Akuma no Mi do tipo Zoan possuem 3 transformações logo de começo, mas Chopper, por outro lado, consegue ter de 6 a 8 transformações. Isso é possível graças aos conhecimentos medicinais da Rena. Para aprimorar os poderes de sua fruta, ele criou a Rumble Ball, uma droga que permite ter mais transformações, que vão além das 3 básicas que os usuários de fruta Zoan normalmente possuem. As 3 transformações básicas do Chopper são o Walker Point, que é basicamente sua forma original de Rena, Heavy Point, sua forma humana, que se assemelha muito a um Yeti marrom, e a Brain Point, sua forma mais usada no dia a dia e tem a aparência de uma pequena rena humanoide. Com a Rumble Ball, ele consegue, atualmente, ter o Kung Fu Point, que deixa o corpo do Chopper ágil e o faz lutar igual um lutador de Kung Fu. O Horn Point, que aumenta o tamanho dos seus chifres, e o Monster Point, que é provavelmente sua forma mais poderosa, que o deixa gigante e extremamente poderoso. Nico Robin fazia parte da Baroque Works e trabalhava junto com Crocodile nas sombras. Ela é a única sobrevivente da ilha destruída de Ohara, sabe ler os misteriosos Poneglyph e é uma formidável arqueóloga com grande conhecimento da história do mundo. Seu sonho é aprender sobre a história do século perdido, provavelmente para honrar os esforços da ilha e do povo destruído de Ohara. Robin tem personalidade aventureira e corajosa, muitas vezes sendo uma das primeiras voluntárias a explorar uma nova ilha junto com seu capitão. Após a derrota do Crocodile, Nico Robin meio que forçou sua entrada na tripulação dos Chapéus de Palha, e só conseguiu porque Luffy a aceitou facilmente, mesmo que os outros membros suspeitassem dela no início. Tendo larga experiência em combate, Nico Robin pode não ser a mais forte do bando, mas ela pode sim se defender por conta própria caso precise, usando sua Akuma no Mi, Hana no Mi, a fruta da flor. Estranhamente, o poder dela não envolve literalmente flores, mas sim recriar partes do seu corpo em qualquer objeto que ela consiga ver. A desculpa que arranjaram para chamar isso de fruta da flor é a capacidade de florescer partes do seu corpo em qualquer lugar. É uma habilidade bem simples comparada a outras apresentadas em One Piece, mas pode ser bastante roubada se usada apropriadamente. Por exemplo, ela pode esfaquear alguém sorrateiramente apenas fazendo uma de suas mãos florescer nas costas da pessoa. Após o time skip, ela consegue criar clones, invocar dezenas de membros para criar um membro gigante como pernas e mãos que ela pode usar para limpar ondas de inimigos. Mas, bem, ela não é a combatente e nem a assassina do grupo, agindo mais como um suporte que auxilia os Chapéus de Palha em batalha ou reconhecimento. Algumas vezes ela até pôde solar um inimigo de alto nível com sua transformação Demônio Fleur. Franky. Assim como aconteceu com a Robin, Franky foi apresentado como antagonista durante o arco de Water 7. Um dos seus feitos hediondos contra os Chapéus de Palha foi espancar o Usopp e roubar o dinheiro que era para ser usado para comprar um novo navio. Porém, as coisas mudaram quando a CP9 entra em cena, batem no Luffy e no Zoro e depois levam a Robin embora no trem do mar. Após todo o tumulto da revelação da CP9, Franky ajuda os Chapéus de Palha a derrotarem esse grupo durante o arco de Enies Lobby. E no final desse arco, Franky decidiu se redimir de suas ações passadas e demonstrar suas habilidades inventivas e de carpintaria ao construir o Thousand Sunny, o novo navio dos Chapéus de Palha. Inicialmente, ele não queria entrar no bando, até ser, entre aspas, forçado pela Robin a ingressar na tripulação. O sonho dele é viajar no navio que ele mesmo criou e viajar o mundo todo, inclusive até o final da Grand Line. Além de ser um incrível carpinteiro, Franky também é um ciborgue. Após tentar parar o trem do mar que estava levando seu pai adotivo, ele sofreu ferimentos gravíssimos por todo o seu corpo.
Usando apenas partes de outros navios abandonados, Frank conseguiu se salvar substituindo as partes destruídas do corpo por partes mecânicas, o transformando em um ciborgue. Porém, após ter sido arremessado por Kuma e ter aterrissado na ilha de Karakuri, ele conseguiu aprimorar ainda mais o seu corpo ciborgue e melhorar suas habilidades inventivas após descobrir o antigo laboratório do Dr. Vegapunk. Com um novo corpo e tendo adquirido novos conhecimentos inventivos, após ter estudado a tecnologia do Dr. Vegapunk, Frank conseguiu criar novas invenções e aprimorar o Thousand Sunny. Uma de suas mais poderosas invenções é o seu mecha, o Frank Shogun. Brook. Um dos maiores objetivos do Luffy era encontrar um músico pro bando, e ele finalmente encontra um em forma de esqueleto chamado Brook durante o arco de Thriller Bark. Com 90 anos, Brook é o membro mais velho do grupo. Ele já fez parte dos Piratas Rumbar até todos os membros da tripulação serem derrotados em batalha. Porém, Brook conseguiu reviver por causa da sua Akuma no Mi, a Yomi Yomi no Mi, que após a sua morte o permite ressuscitar uma vez. Parece um poder simples demais, sem nenhum efeito até o usuário morrer. Porém, após o time skip, Brook aprendeu novas possibilidades da sua fruta, como projeção de alma, mover partes separadas do próprio corpo, manipulação do frio, que usa o poder da sua alma para esfriar a espada, e também é capaz de causar ataques direto na alma do seu oponente. Mas devemos nos lembrar que Brook é um músico que também consegue usar música em suas batalhas. Por exemplo, ele é capaz de controlar a mente de outras pessoas usando a sua música, seja colocando elas para dormir ou criando alucinações. Além disso, por motivos indiretos causados pelo poder da Yomi Yomi no Mi, Brook tem certo nível de imortalidade. Como ele é um esqueleto, ele não envelhece. Como ele não tem artérias, ele pode separar partes do seu corpo sem problema, e isso também serve para a cabeça. Ele também pode abrir partes do seu crânio para esconder objetos lá dentro sem se ferir. E mais, ele também tem certo nível de regeneração quando toma leite, reparando as partes quebradas do seu corpo de ossos. No entanto, Brook diz que pode morrer se for quebrado em inúmeros pedaços. Brook entra no bando após a derrota do Gekko Moria nas mãos do Luffy e tem o sonho de se reencontrar com a baleia Laboon, uma antiga promessa dos já falecidos Piratas Rumbar. Jinbe. O único tritão da tripulação dos Chapéus de Palha, um ex-Shichibukai, mestre em Karatê Homem-Peixe e ex-soldado do exército de Netuno, ex-membro e ex-capitão dos Piratas do Sol e o atual 10º membro dos Chapéus de Palha. Tecnicamente, Jinbe já era um membro dos Chapéus de Palha desde o arco da Ilha dos Tritões, mas não se oficializou porque tinha alguns tratados a resolver, sendo um deles a sua afiliação com a Big Mom. Porém, durante o terceiro ato do arco de Wano, Jinbe entrou oficialmente para a tripulação do Chapéu de Palha. O sonho do Jinbe consiste no sonho de seu antigo capitão, Fish Tiger, de buscar a coexistência pacífica entre homens, peixes e humanos. Como um ex-Shichibukai e mestre de Karatê Homem-Peixe, Jinbe é extremamente poderoso, pondo até mesmo em dúvida se Jinbe poderia substituir alguém do trio de monstros, composto por Luffy, Zoro e Sanji. Entre seus feitos, Jinbe já suportou ataques diretos e perfurantes do Akainu, aguentou sem problemas a água fervente de Impel Down e levou golpes do Luffy sem parecer ter sofrido danos severos. Sua força também é fenomenal, tendo conseguido repelir um dos ataques da Big Mom usando simplesmente seu karatê. Suas técnicas e habilidades giram em torno do uso de golpes de karatê e jujutsu do estilo dos Homens-Peixe. As técnicas de karatê consistem em socos poderosos, e Jinbe ainda pode usar as partículas de água presentes no ar para enviar ondas de choque através dos seus golpes, chamados de Seiken. Já as técnicas de Jujutsu consistem em golpes de arremesso usando massas de água. Jinbe usa Jujutsu quando ele está submerso, e ele pode literalmente agarrar uma massa de água como se fosse tecido e jogar nos oponentes. Além de suas habilidades de combate, Jinbe também tem alto conhecimento de estratégia militar e habilidade de falar com seres marinhos por longa distância, como ele fez com tubarões-baleias para ajudar na fuga de Impel Down. E então é isso, galera, esses foram os 10 chapéus de palha em One Piece explicados. É claro que deveríamos ter falado de vários outros personagens importantes aqui, como a Vivi, Yamato, Kinemon, Momonosuke e vários outros que podemos dizer que são membros honorários do bando. Mas como eles não navegam com os chapéus de palha atualmente, então eles entram aqui apenas como uma rápida menção honrosa. Mas e aí, quem você acha que vai ser o próximo membro a entrar no chapéu de palha? Tem algum palpite? Então deixa sua opinião aqui nos comentários, coloca um hashtag e o nome desse personagem na frente, e vamos ver quem vai ser o personagem mais votado. Não esquece também de deixar o seu ultra like nesse vídeo e de se inscrever no canal para dar aquela força aqui pra gente.
Mas por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!